Obrigado, pastora. Assim eu fico mais junto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 2. Alguns dias atrás nós estávamos numa vigília de adoração e o Senhor me levou até o texto de Zacarias, capítulo 2. O Senhor me chamou a atenção para algo que tem a ver com o que nós vivemos hoje, algo que tem a ver com o contexto quando a profecia foi dada para o pós-exílio que Judá vivenciara, mas também uma palavra que tem a ver com a volta de Jesus. E na versão A Mensagem, o versículo 13 diz assim: quietos todos, silêncio na presença do Eterno, algo está em progresso na sua santa casa, Ele está agindo. Quietos todos, silêncio na presença do Eterno, algo está em progresso na sua santa casa, Ele está agindo. Como eu falei, quando nós olhamos para um texto profético, quando nós olhamos para os escritos dos profetas, nós sempre vamos enxergar algo que tinha a ver com aquele momento que o povo vivenciava, algo que tinha a ver com o futuro do povo, com a esperança que o povo tinha a respeito de restauração, de redenção, mas também tem a ver com a vinda gloriosa de Jesus. E essa palavra, esse texto, tem a ver com a vinda de Jesus. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos que devemos fazer silêncio na presença do Eterno e que Ele está progredindo, que Ele está agindo, que Ele está fazendo algo, isso tem a ver com a volta de Jesus, e o clamor da igreja deve ser Maranata. Maranata, Ele vem, Ele virá. Mas, como um pano de fundo aqui para essa profecia de Zacarias, e a gente vai ler os 5 primeiros versículos daqui a pouco, eu quero trazer à memória o profeta Ageu, um dos profetas menores que, após o exílio babilônico, foi chamado para profetizar sobre a restauração do templo. Esse homem, já com a sua idade avançada, ele foi convidado por Deus, ele foi convocado por Deus para chamar as famílias que estavam na Babilônia, que já vivenciavam um tempo de conforto, de comodidade, um tempo onde eles já haviam construído as suas casas na Babilônia, e eles estavam longe da sua terra, eles estavam longe de Jerusalém, eles estavam longe do lugar que havia sido prometido por herança para eles, mas que havia sido destruído por Nabucodonosor. E o convite de Ageu era: vamos voltar, vamos retornar, como Neemias fez, como Esdras fez, para reconstruir a cidade. Mas Ageu tem uma missão muito especial, que tinha a ver com a reconstrução do templo. A missão de Ageu tinha a ver com a reconstrução do templo. E a reconstrução do templo tem um simbolismo e um significado que tem tudo a ver com o que a gente está experimentando aqui nesses dias. A reconstrução do templo simbolizava o povo estando de volta para a sua cidade, mas agora tendo o lugar da adoração sendo reconstruído e sendo restaurado. Ageu traz uma palavra para o povo. Ageu diz assim: olha, subam ao monte, tragam madeiras, reconstruam o templo, porque eu serei glorificado ali na minha casa, e eu trarei a paz no meio de vós.
Então quando Ageu ele traz essa palavra, ele não estava falando de uma forma aleatória. A convocação lá de Neemias, lá de Esdras, para retornarem para Jerusalém, foi uma convocação que mais ou menos apenas 50 mil judeus voltaram. E desses 50 mil, uma a cada 7 pessoas eram da tribo de Levi, ou seja, eram as pessoas responsáveis, eram aqueles que haviam sido chamados para cuidar das coisas de Deus. Eram aqueles que haviam sido convocados para cuidar da adoração, para cuidar do templo, para cuidar do movimento sacerdotal. Mas esse movimento estava parado. A reconstrução do templo ficou parada por 16 anos. O povo estava voltando aos poucos para Jerusalém, mas o povo estava cuidando dos seus próprios interesses. As pessoas estavam preocupadas em construir as suas próprias casas. As pessoas estavam preocupadas em novamente ter um meio de sustento. As pessoas estavam preocupadas em ter garantias, em ter um certo conforto para uma cidade que estava sendo reconstruída, e o templo ficou de lado. 16 anos. E é aí que Deus levanta Zacarias para profetizar no mesmo período de Ageu. Ageu, um profeta antigo, já com uma idade avançada, que enxergou o templo de Salomão, que viu a glória da primeira casa e profetiza dizendo: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Ele havia visto com seus olhos o esplendor do templo de Salomão, mas ele profetiza dizendo: olha, o que Deus vai fazer vai ser muito maior. Então Zacarias é convidado a profetizar nesse mesmo tempo, nesse mesmo período. A maioria dos profetas profetizaram antes do exílio. Alguns profetas, como Daniel, como Ezequiel, profetizam durante o exílio babilônico. Mas Ageu, Zacarias, Malaquias, eles vão profetizar depois. E o texto, voltando um pouquinho, versículo 1 até o versículo 5, ainda no capítulo 2, diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? E ele me respondeu: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. É interessante que Zacarias ele tem uma experiência aqui um tanto quanto diferente. O texto base de Zacarias, ou da profecia de Zacarias, tem a ver com o consolo de Deus. O capítulo 1, versículo 14, vai dizer: e este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Ou seja, a base da profecia de Zacarias tem a ver com o zelo e o cuidado de Deus para o seu povo. Essa é a base da profecia, essa é a intenção profética quando Deus ele traz uma palavra ao povo. Existe zelo de Deus, existe cuidado de Deus. Mas imagine você, na situação de Zacarias, você chega na sua casa e tem alguém lá com uma fita de medir, tirando as medidas da janela da sua casa, tirando as medidas do chão da sua casa, e ali parece que alguém está querendo fazer uma reforma na sua casa. É uma situação estranha. E essa aqui é pelo menos a terceira visão noturna das 8 que Zacarias tem, de um processo de Deus na vida dele e na vida do povo, que representava o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a proteção de Deus sobre o povo. E então Zacarias tem a visão, e esse homem, esse anjo, ele está lá com um cordel de medir, ele questiona: o que está acontecendo? O que é isso? Quem é você? E aquele homem diz: eu estou medindo Jerusalém. Eu estou medindo a minha cidade.
A verdade é que nós estamos diante de uma teofania, ou seja, Jesus se manifestando no Antigo Testamento, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, que viria a se encarnar através do nascimento lá de Maria, e tem toda a sua trajetória que nós já conhecemos de 33 anos e meio sobre a terra, mas Jesus se manifesta diante do profeta como sendo um Deus medindo a sua cidade. Sabe o que isso significa? É que quando Deus tem propósitos para as nossas vidas, quando Deus nos convida para estabelecer projetos, para desenvolver ações que são enviadas por Ele, convocadas por Ele, nós não vamos sozinhos. Nós não vamos sozinhos. Nós somos convidados para os projetos que Deus nos chama, seja um projeto família, seja um projeto igreja, seja um projeto missionário, seja um projeto de negócios. Deus vai conosco, Jesus está conosco, Ele tem toda a autoridade para estar conosco, porque Ele é o nosso Senhor. Enquanto Zacarias achava que ele tinha autoridade profética sobre a cidade, ele tem um encontro com Jesus, que é o Senhor da cidade. Ele tem um encontro com Jesus, que tem toda a autoridade sobre a cidade. Ele tem um encontro com Jesus, que ele pode reconstruir da maneira como ele quiser o lugar da adoração que estava esquecido pelo povo. Sabe, gente, muitas vezes nós nos achamos autossuficientes para tomar conta das nossas vidas. Muitas vezes a gente se acha dono da razão, senhores da razão, e a gente se esquece que um dia nós somos lavados e redimidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que nos comprou, que nos convidou para sermos seus, para sermos sacerdotes e sacerdotisas, para sermos nação santa, povo eleito, reino de sacerdotes. E nesse convite, não é um convite para que a gente vá sozinho, para que a gente tente ser vitorioso com as nossas forças, com as nossas intenções, para que a gente tente fazer as coisas darem certo do nosso jeito. Não! O nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele tem toda a intenção de restaurar o nosso coração, o nosso altar, o lugar da adoração, que hoje não mais precisa de um templo, não mais precisa de uma construção. E é claro, gente, que estar num lugar como esse aqui, que para mim é um dos lugares mais importantes do Brasil, e não é nenhum tipo de demagogia, mas para mim estar aqui no Vale da Bênção, um lugar que há décadas estabelece intercessão e adoração de forma incessante, isso tem tudo a ver com o projeto de Deus para as nações. Isso tem tudo a ver com o que o Senhor já fez em outros movimentos, em outros lugares, em outros sopros, em outros ventos, em outros avivamentos, quando Ele levanta uma geração apaixonada, uma geração que se entrega totalmente para dizer sim, Senhor, eu irei, sim, Senhor, eu quero, sim, Senhor, eu estou contigo. Mas a restauração que Deus começa não é num templo. O que eles precisavam lá atrás não é o que eu e você precisamos hoje, mas hoje nós precisamos de uma restauração do templo do Espírito Santo. Hoje nós precisamos experimentar a glória da segunda casa. Sabe por quê? Porque tem gente que está presa ao que experimentou lá atrás no passado. E eu já participei de inúmeras vigílias há uns 20 anos atrás, que tinha aqui as vigílias, que eu não lembro exatamente se tinha um nome certo. Mas há 20 anos nós saímos de Sorocaba e nós viemos com um grupo de pessoas aqui para o Vale da Bênção. Não sei se era na última sexta do mês ou se era última sexta do mês. E nós vimos para cá, esse lugar lotado, gente que vinha de outras cidades. E a gente se derramava aqui. Irmãos, eu sou presbiteriano, mas eu amo o mover de Jesus. E aqui o fogo descia. Então, se hoje há uma porção pequena de unção de Deus sobre a minha vida, eu sei que esse lugar tem parte nisso.
porque nós bebemos de algo que o Senhor se moveu ao longo das décadas, ao longo dos anos, e nós temos hoje a responsabilidade de não mais ficar preso ao que Deus fez lá atrás, mas entender que Deus tem algo novo para esse altar que está sendo reconstruído, para que o lugar da adoração seja um lugar onde Deus se manifeste no seu quarto, se manifeste na sua sala, se manifeste na sua casa, no seu lar, que a sua família seja uma família que experimente a presença de Deus, o altar de Deus, a glória de Deus na sua casa e na sua vida. E aí quando a gente vier para cá, aí vai fluir o sopro de Deus. Jesus está com o cordão de medir passando neste lugar aqui. O Senhor está passando neste lugar para medir qual é a largura e a profundidade dos corações disponíveis para o novo de Deus, para um sopro de Deus, para aquilo que o Senhor tem para a gente, para aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para aquilo que o Senhor tem para a sua família, para aquilo que o Senhor tem para a nação brasileira. Mas Ele não somente tem esse cordão de medir, Ele não somente não nos deixa sozinhos nos projetos que Ele nos convida, nos projetos que Ele nos entrega e nos confia, mas Jesus também, Ele é o dono desse projeto. Eu me lembro que era mais ou menos o ano de 98, 99, e eu tinha que tomar uma decisão muito importante na minha vida. E eu trabalhava em Sorocaba, mas morava na cidade de Indaiatuba, e eu fui até a cidade de Indaiatuba, e eu fui para uma igrejinha, e ali Deus falou comigo. Eu entrei naquela igreja e estava acontecendo um grande movimento ali de Deus, e o Senhor falou comigo ali, me dando uma direção missionária, me fazendo um chamado missionário, me convocando para estar disponível para Ele. E eu me lembro que alguns dias depois, a Lídia, minha esposa que está sentada ali, ela também foi com a mãe dela para um desses encontros, e ali Deus faz um chamado para a Lídia, que hoje é enfermeira, mas na época ela havia prestado o vestibular. E Deus diz a Lídia: eu vejo você de branco servindo as nações, cuidando de pessoas. E aquele chamado que a Lídia recebeu dias após o meu chamado, nós entendemos que tinha a ver com algo que Deus queria fazer para um namoro, na época que seria um namoro à distância. Nós passamos a namorar 4 anos, a Lídia morando em Florianópolis e eu morando em Sorocaba. Mas nós entendemos que o chamado de Jesus é um chamado que tem toda a autoridade para vencer toda e qualquer barreira, para nos levar ao centro da vontade dEle. Então quando o Senhor, Ele se manifesta com o seu cordão de medir, nos medindo, nos preparando, nos convocando, estabelecendo a sua autoridade, nós precisamos entender que o chamado de Jesus vai nos levar aonde Ele deseja que a gente esteja, para cumprir a missão que Ele nos separou, que Ele nos convidou, que Ele nos convocou e que Ele nos confiou, para que a gente possa ser uma resposta para a sociedade. Mais de 20 anos depois da experiência que eu e a Lídia tivemos, hoje o Senhor nos leva para vivermos como missionários, para onde Ele quiser. Interior de São Paulo, Brasil e pelas nações. E assim nós queremos servir a Deus. Assim nós queremos corresponder a Deus. Mas é interessante que o anjo, ele fala com o outro anjo, e ele diz: corre, fala aquele jovem que eu tenho um projeto para Jerusalém. Ela vai ser habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Ou seja, há um encontro celestial se movendo, há uma movimentação que sai do trono de Deus, do reino espiritual, se manifesta na terra e vem trazer um recado para um jovem profeta. Eu tiro aqui pelo menos algumas impressões que para mim são importantíssimas. Primeiro é a pressa do Senhor com relação à sua mensagem. Corre e fala a esse jovem, corre. O salmista diz que a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela corre apressadamente para cumprir o propósito de Deus.
Salmo 147, versículo 15. Essa palavra corre para cumprir os propósitos de Deus. Eu creio, irmãos e irmãs, que há uma urgência no coração de Deus para esses dias, que há uma pressa no coração de Deus para esses dias, a fim de que a sua palavra possa correr e encontrar o coração daqueles, como nós oramos aqui durante o tempo de intercessão e adoração, daqueles que são de Deus, mas ainda não foram redimidos, são do Senhor, mas ainda não foram encontrados, e eu e você temos a missão de correr e levar a mensagem. Eu e você temos a convocação que os anjos anelaram de corresponder, de correr, de irmos até as necessidades onde as pessoas anseiam por uma resposta de graça, de justiça, uma resposta que venha trazer a glória de Deus sobre a terra, uma resposta que venha trazer soluções para corações que estão totalmente desesperançados. Nós precisamos ser a palavra de Deus que se manifesta na terra com a velocidade que o Senhor quer nos usar. Show preguiça. Show preguiça. Antigamente a gente era rápido, Deus nos dava uma palavra, a gente ia lá e entregava a palavra. Hoje a gente recebe uma palavra e fica pensando, será que é de Deus? Será que é de Deus isso? Antigamente nós mergulhávamos nas escrituras e logo nós experimentávamos algo ardendo em nossos corações. E hoje a gente fica procurando sinais e mais sinais para comprovar se aquilo é de Deus mesmo, se é o Senhor que está falando mesmo, se é o Senhor que está confirmando aquilo que nós oramos mesmo. Mas essa expressão corre e fala esse jovem também me traz um outro pensamento. Zacarias era um jovem profeta. E eu disse para vocês que além de Zacarias, Ageu e Malaquias profetizam após o exílio babilônico. Eles têm uma missão de restauração, eles têm uma missão de convidar as pessoas a viverem em um tempo novo, a viverem novamente na sua terra, a experimentarem novamente o templo de Deus sendo restaurado. E essa palavra jovem me faz pensar que muitos de nós aqui, eu dei um exemplo que há 20 anos atrás nós fazíamos parte das vigílias aqui em uma das sextas-feiras do mês aqui no Vale. Mas tem muita gente que na sua juventude dedicou um tempo especial para Deus, sendo boca profética, sendo um agente de transformação, sendo um evangelizador, seja uma ministra do Senhor que trazia a palavra de Deus ao coração das pessoas. E certamente nesse nosso período de juventude nós tivemos uma influência de pessoas já mais experientes. E assim foi com Zacarias. Ele teve Ageu perto dele, ele teve um Ageu perto dele. Provavelmente Ageu, o profeta que tinha já vislumbrado o templo de Salomão e agora ele convidava o povo a reconstruir o novo templo. Provavelmente ele contava para Zacarias como era aquele lugar, como era o esplendor do templo antigo, como eram os encontros e os movimentos que haviam ali de adoração, de sacrifício, quando Deus se manifestava naquele lugar. Eu não sei como está a sua jornada espiritual, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu sei que Deus pode colocar pessoas mais experientes. Isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com maturidade. Deus pode colocar pessoas experientes ao seu lado, a fim de que você cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Então não negligencie a voz da experiência que Deus coloca perto de você, mas experimente isso como um zelo, como um cuidado de Deus sobre a sua vida. Tem uma senhora chamada Dona Jacobede, lá de Manaus, e de vez em quando ela me manda um áudio pelo WhatsApp. Ela tem 96 anos, ela me manda áudio pelo WhatsApp, e ela diz assim: pastor, estou orando pela sua vida. E ela faz uma oração através do WhatsApp. Uma senhora que hoje já está acamada, por muito tempo andou de cadeira de rodas, e agora pouco ela tem saído da cama. Uma intercessora de pastores.
E todas as vezes que Deus usa aquela senhora, aquela mulher para abrir a boca, vem uma confirmação no meu coração de que Deus está zelando sobre a minha vida. A profecia de Zacarias tem a ver com o zelo de Deus, o cuidado de Deus. Deus está zelando pelo seu povo. O povo precisava saber que o povo não estava sozinho, que o resgate, que o retorno, que a volta do povo para Jerusalém, onde seria novamente estabelecido o lugar de adoração, tinha a ver com o cuidado de Deus, o zelo de Deus. As pessoas estavam preocupadas com a sua comodidade, com as suas coisas, em possuir, em construir, e Deus dizendo: eu estou zelando por vocês, vocês precisam descansar em mim, sou eu que cuido de vocês, sou eu que cuido da sua família, dos seus negócios, da sua casa, dos seus filhos, dos seus projetos. Os versículos 4 e 5, continuando: corre e fala a esse jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. A restauração que Deus estava prometendo para o povo, como eu disse logo no início dessa palavra, tinha a ver, ou tem a ver, com a segunda vinda de Jesus. Ele está descrevendo em partes a nova Jerusalém que descerá ataviada, onde o povo escolhido de Deus, o Israel escolhido de Deus, vai se juntar com aqueles que eram chamados de gentios e que somos nós, os cristãos e a igreja do Senhor espalhados por toda a terra. E é verdade que nós cremos num grande movimento de Deus também na nação de Israel, onde os olhos serão descortinados, onde os judeus irão compreender a respeito do Messias, e as profecias que foram declaradas sobre aquela nação escolhida, elas irão se cumprir. E esse ajuntamento de Deus é um ajuntamento onde a cidade de Jerusalém, ela não vai mais precisar de muros, porque essa cidade será uma cidade alargada, e ela vai estar tão preenchida pelos santos escolhidos e eleitos de Deus, que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Uma numerosa multidão fará parte dessa nova Jerusalém. Uma numerosa multidão fará parte da cidade santa do Senhor. E eu anseio, irmãos, eu anseio do dia que Jesus vai voltar. Eu anseio o dia que essa cidade vai descer. Eu anseio o dia que essa profecia vai se cumprir. Mas enquanto isso, eu creio que o Senhor, Ele se manifesta como coluna de fogo sobre nós. Uma coluna que nos rodeia, uma coluna que nos zela, uma coluna que nos protege, assim como o povo de Deus sai do Egito e ele se coloca como uma coluna de fumaça durante o dia, e o povo era protegido, mas à noite uma coluna de fogo estava dando direção para o povo de Deus, para caminhar para a terra prometida. Meu irmão, minha irmã, o Senhor vai estabelecer uma coluna de fogo sobre a sua vida nessa tarde. E essa coluna de fogo vai incendiar o seu coração, para que você creia que Jesus zela por você, que Jesus vai aquecer o seu coração, que Jesus vai incendiar a sua alma, e que você não vai sair daqui dessas 12 horas como você chegou, mas você vai sair daqui incendiando por onde você passar, por onde você for, porque você vai resplandecer a glória do Senhor por onde você estiver. Quando eu digo que essas 12 horas de adoração tem tudo a ver com esse movimento profético de Deus, que tinha um objetivo claro para o povo aqui no período de Zacarias, no século 6 a.C. Quando eu digo que essas 12 horas tem tudo a ver, porque eu acredito, eu creio que Deus está se movendo novamente entre as nações.
a fim de que movimentos de adoração e intercessão possam ser estabelecidos no Brasil, possam ser estabelecidos entre as nações, a fim de que a gente possa contemplar a glória de Deus no céu e entender que há uma movimentação de adoração diante do trono de Deus, e que o Senhor sim se alegra quando essa movimentação se estabelece na terra. Pastor Jackson está aqui, é lá de Sorocaba também, faz parte do movimento Nós Somos de Cristo, e já compartilhou uma palavra aqui conosco. A pastora Hilda, que representando a igreja do Vale da Bênção, estiveram junto com a gente há 2 meses atrás, lá em Sorocaba. E o Senhor nos incomodou há algum tempo. Nós estivemos aqui em junho, nas 12 horas de adoração também, intercessão. E o Senhor nos incomodou há algum tempo, que nós precisávamos resgatar algo que Deus havia nos dado, também há mais ou menos 20 anos atrás, sobre estabelecer novamente um trono de adoração ao Senhor na nossa cidade. E Deus foi ajuntando amigos, pessoas de ministérios diferentes, de igrejas diferentes. E nós pudemos, nos dias 20 e 21 de agosto, experimentar 24 horas de adoração em Sorocaba, com 12 ministérios diferentes, com 12 turnos, com as suas características, mas a glória de Deus se manifestando, a presença de Deus se manifestando, e algo que para mim é fundamental nesse projeto, que eu acredito ser de Deus, sobre a restauração do templo aqui, sobre a restauração do templo também físico, da unidade do povo de Deus, que é justamente esse aspecto. Deus está unindo a igreja, Deus está unindo pessoas. E eu ouvi um pastor muito querido dizer assim: por muito tempo os pastores, as igrejas tentaram estabelecer a unidade da igreja através da teologia, mas a teologia é o que mais nos separa, porque as doutrinas são diferentes, as placas são diferentes, os pensamentos teológicos são diferentes. Mas se tem algo que pode ser um canal de unidade no meio do povo, é a adoração. E nós cantamos agora há pouco aqui canções da nossa infância, mas nós também cantamos canções dessa geração de agora. E eu acredito, irmãos, que esse encontro aqui, e eu creio que a oração sacerdotal de Jesus por nós, olhando para frente, que chega até a gente hoje, essa oração nos faz crer que nós somos dele, e que não é uma placa, que não é uma igreja, que não é um ministério, mas é a presença de Jesus no meio da sua igreja, nos dando a oportunidade de experimentar essa Jerusalém que não vai ter muros. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é incontável, espalhada pela terra. Então Deus está nos movendo, irmãos e irmãs, para esses movimentos de adoração, para esses encontros de adoração, que nos faz ser uma só igreja, um só povo, crendo em um só Deus, crendo em um só Senhor, crendo em uma só fé, crendo em um só batismo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Sua família precisa de uma coluna de fogo hoje. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é alguém que se desviou, eu não sei se é uma situação conjugal de infidelidade, mas eu creio na coluna de Deus.
visitando o seu lar aqui hoje. Hoje nós somos a igreja de Jesus aqui em unidade. Hoje nós somos a igreja de Cristo em unidade. O nosso cabeça, ele está aqui. Ele está passeando no meio da igreja. Ele está tocando em vidas. Ele está tocando em famílias. Ele está restaurando o lugar de adoração, o templo. Existe uma nova experiência da parte de Deus para a sua vida. Existe uma nova experiência da parte de Deus para o seu coração. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Por isso o Senhor está soprando neste lugar, sobre irmãs, sobre irmãos. Deus está te dando uma palavra agora. Não ignore o que Deus está soprando no seu coração agora, porque isso pode fazer a diferença para a sua casa e para os seus dias. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Oh Deus, sopra o teu Espírito neste lugar, Pai. Sopra e derrama os teus dons neste lugar, Senhor. Senhor, venha com o teu fogo, venha com a coluna de fogo, venha, Senhor, com a tua presença, que nos garante que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor é o Senhor da igreja, é o Senhor da história. Meu Deus, enquanto a nação brasileira vive um tempo, ó Pai, de medo, de receios, que nós possamos crer que o Senhor é a nossa coluna de fogo, que o Senhor certamente está zelando pela tua igreja. Oh Deus, a igreja está se dividindo por causa de pensamentos políticos, a igreja está se dividindo por causa de pensamentos ideológicos. Senhor, Tu és o único Senhor, Tu és o único Senhor, Tu és o Deus que zela pelo Teu povo. Então, meu Deus, que nesses dias onde as pessoas estão temerosas, onde as pessoas colocam a sua expectativa num candidato A ou B, nós colocamos a nossa expectativa no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis. Oh, le cancheira, labachore, le canche. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem e manifesta a sua glória, Senhor. Manifesta a sua presença neste lugar. Oh, Deus Santo, xalabaxê.